Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Livrologia e eu tenho uma sugestão espetacular, definitivamente é o melhor livro que eu já li de romance policial. Eu percebi que eu não tinha gravado um vídeo para falar sobre ele nesse canal, que absurdo, né? É verdade. É o melhor livro que eu já li de romance policial, definitivamente, assim, ó, sem comparação, sem sombra de dúvida. E eu quero trazer como sugestão aqui, quero fazer alguns comentários sobre O Caso dos 10 Negrinhos, de Agatha Christie, que é conhecida internacionalmente como a Rainha do Crime. Esse é o canal Livrologia. Eu te peço para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Aqui nós damos sugestões sobre livros que são interessantes para você ler e de todas as idades, tá? Aqui eu gosto de ler livros de todas as idades, não tenho esse menor problema. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu leio de um livro científico até um livro infantil. Inclusive eu leio com meu filho. E um dos próximos vídeos que vai sair aí no canal é a importância de você ler com o seu filho. Então vamos lá. Aqui eu quero falar sobre O Caso dos 10 Negrinhos. E vou começar logo com uma curiosidade, contextualizando uma curiosidade aqui sobre esse livro, porque esse livro criou uma certa polêmica, tá? Por causa da história? Não, por causa do título dele. Porque o título dele em inglês, O Caso dos 10 Negrinhos, é em português. Em inglês, 10 Little Niggers. É exatamente esse termo que é utilizado. 10 Little Niggers. 10 pequenos negros. Alguma coisa mais ou menos assim, se fosse traduzida bem ao pé da letra mesmo. Só que nos meados do século XX, nos Estados Unidos, se popularizou, né, uma impressão de que você chamar uma pessoa que tem a pele negra, né? Você chamar uma pessoa de nigga, como o pessoal do hip hop fala, né? Yo, nigga, alguma coisa assim. Não sei se você já viu em música. Se você falar alguma coisa desse tipo, é uma coisa pejorativa. É considerado popularmente como uma injúria racial. Eu não sei se juridicamente, lá nos Estados Unidos, isso é uma injúria racial, mas culturalmente falando, as pessoas entendem que é sim uma injúria racial e é um termo pejorativo. E qual foi o problema? A Agatha Christie tinha escrito 10 Little Niggers, ou seja, o caso dos 10 negrinhos, no caso, os 10 negrinhos, né? Traduzindo, mais uma vez eu digo, de uma forma mais literal. E o que acontece? Causou problema isso aí, causou uma certa polêmica. Depois ela mudou um pouco, né? Tem até um filme baseado nesse livro de Agatha Christie, que E Não Sobrou Nenhum. O nome do filme e do livro depois ficou em Não Sobrou Nenhum. Mas eu já vi também o caso dos 10 índiozinhos, né? 10 Little Indians. Eu já vi também o caso dos 10 índiozinhos. Na verdade, a Agatha Christie, ela decidiu colocar, né, o caso dos 10 negrinhos. As pessoas que têm a ver com esse filme não são necessariamente negras. Eu tô procurando aqui na internet agora, tá? Porque me veio, eu tô gravando aqui esse vídeo e me veio a ideia de explicar o porquê que ela colocou esse título. Ela colocou esse título porque os assassinatos desse livro, olha só, o cachorro está manifestado aqui. Os assassinatos desse livro têm a ver com a ordem de um versinho que é de cultura inglesa, né? Então vou procurar aqui para você, vou dar o corte no vídeo e vou te explicar melhor. Eu vou te falar sobre esse versinho aqui, só um chatinho. Acabei de encontrar aqui o verso, né, que é o poema. O que que acontece? Deixa eu explicar, vamos lá. Vamos por partes, como diria Jack, o Estripador. Que onda é essa, meu irmão? A história basicamente é o seguinte. 10 pessoas são convidadas para uma ilha. Existe uma ilha lá na região, que é conhecida como a Ilha do Negro. É uma ilha muito pequena, só cabe uma casa lá, tá? E essa casa, o pessoal comenta da região, essa casa é de um milionário, ninguém conhece esse cara, é um cara completamente excêntrico, ninguém nunca viu a cara dele. Mas esse camarada consegue enviar cartas, né, correspondências, consegue entrar em contato misteriosamente com 10 pessoas aleatórias, vamos colocar dessa forma, tá? Não vou soltar spoiler aqui. Então essas 10 pessoas são convidadas para a inauguração dessa casa, que se comenta na região que o milionário teria comprado essa casa, um milionário completamente estranho, excêntrico e o cara completamente misterioso. Essas pessoas aceitam o convite, né? Elas acabam aceitando esse convite, mesmo não conhecendo quem é esse cidadão, mas ele consegue convencer essas pessoas a irem para essa ilha, passar um final de semana, algo do tipo.
Então essas pessoas só tem uma forma de chegar nessa ilha, é de barco, e o barco, um barquinho pequeno que vai levar toda manhã leite e pão, e esse barco daí, ele só vai uma vez por dia, que é justamente na parte da manhã, quando ele vai levar leite e pão. E o que é, olha, presta atenção nisso aqui, essa história daqui é fantástica, fantástica. Aí o que acontece? Essa pessoa mandou a carta para os 10, os 10 aceitaram. Na verdade, o livro começa com 8 pessoas indo para lá, só que 2 já estão lá, que são os mordomos, né? É um casal, eles são os mordomos. Eles foram antes para poder organizar a casa. E a história que se contava era basicamente o seguinte, que o dono da casa só ia chegar na parte da noite para jantar com eles, para jantar com os seus convidados, né? O anfitrião só chegaria de noite. Eles foram na parte da manhã, foram conduzidos pelo barco, chega lá, cada um se estabelece num quarto, cada um tem o acesso a um quarto privativo. E aí é que vem a questão do verso que explica o título do livro, né? Quando eles chegam no quarto, tem um poema escrito lá, e esse poema, de cada um dos quartos, esse poema diz basicamente o seguinte: 10 negrinhos vão jantar enquanto não chove. Um deles se engasgou, então ficaram 9. 9 negrinhos sem dormir, não é biscoito. Um deles cai no sono, então ficaram 8. Presta atenção. 8 negrinhos vão a Devon em charrete. Um deles quis ficar, então ficaram 7. 7 negrinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles se corta, então ficaram 6. 6 negrinhos de uma colmeia fazem brinco, a abelha picou um, então ficaram 5. 5 negrinhos vão aí, e por aí vai, né? Eu não vou ler, porque na internet eu vou colocar aqui abaixo esse versinho para você, tá? Vou fazer isso. Vou colocar aqui abaixo. E vai até não sobrar nenhum. Inclusive, um dos títulos do livro acabou ficando And Then There Were None. É tipo, e não sobrou nenhum, né? E o nome do filme, eu acho que foi inspirado nesse, um filme muito ruim, por sinal, né? Que merda, hein? Sabia não? É justamente esse, e não sobrou nenhum. O que é que acontece? Eles veem esse versinho e não tem problema nenhum. Aí chega a parte da noite, eles já estão instalados, cada um no seu quarto. Eles voltam, vão para a sala e o mordomo, ele fala o seguinte: eu vou servir aqui o jantar, tá? Porque o senhor Owen não vem. E ele informa que o senhor Owen teve um imprevisto. O senhor Owen seria o dono da casa, que ninguém conhece. Ele não vem. E aí eles ficaram lá, tudo bem, a gente vai jantar aqui, amanhã de manhã ele deve aparecer. E aí eles começam a jantar. Só que de repente, do nada, existe uma instrução para o mordomo colocar, em determinado momento da noite, um disco numa vitrola. E aí ele coloca esse disco na vitrola em som alto. E o disco da vitrola começa a dizer o seguinte: senhor fulano de tal, começa a falar o nome das pessoas que estão lá. Sois acusados dos seguintes crimes. Aí fala a data e fala qual é o crime que ele estaria sendo acusado. E sai falando o nome de todo mundo que está no local, ok? E aí o que acontece? Todo mundo fica assustado, consternado, começam a procurar saber o porquê que colocaram aquele disco lá. O mordomo explica: olha só, eu recebi por instrução através de uma carta que nesse momento eu teria que colocar esse disco, mas eu não sabia do conteúdo que estava lá. Então todo mundo fica muito aborrecido com esse senhor Owen, né? Porque ele fez acusações injustas sobre essas pessoas, dizendo que elas tinham cometido crimes que elas não cometeram e por aí vai. Tudo bem, todos estão discutindo isso. Daqui a pouco um certo cidadão toma um gole de uísque e simplesmente cai morto. Percebem que ele tinha sido envenenado. Então eles estão numa ilha pequena, só tem essa casa nessa ilha, dá para ver, dá para caminhar nessa ilha toda, e eles acabam percebendo que eles começam a suspeitar, na verdade, que possivelmente aquilo teria sido um assassinato. Mas é muita coincidência, né? Assassinato ali naquele momento. Por quê? Qual é o interesse de alguém de colocar veneno ali? Ele deve ter morrido asfixiado, não sei. Quando eles voltam para o quarto para dormir, eles acabam lendo exatamente esse versinho: 10 negrinhos vão jantar enquanto não chove. Um deles se engasgou, então ficaram 9.
E aí que começa o clima de tensão nesse livro, né? Enfim, é difícil explicar sem a gente fornecer qualquer tipo de spoiler, mas assim, ó, se você gosta de história de suspense, você precisa ler esse livro. É um dos livros que você tem que ler antes de morrer, tá? E uma coisa interessante é que como foi que eu descobri esse livro? Eu não tinha nem esse conhecimento sobre Agatha Christie. Há muito tempo atrás passou uma novela aqui chamada A Próxima Vítima e eu assisti essa novela, algumas partes obviamente, mas foi uma novela que eu gostei, a única que eu gostei. E o final dessa novela parou o Brasil, porque todo mundo queria saber quem era o assassino de A Próxima Vítima, né? E o que aconteceu? Eu também estava empolgado ali. Eu assisti basicamente o final dessa novela, tá? Quando o negócio começou a esquentar. Eu nunca fui noveleiro, nunca gostei de novela, mas o final dessa novela me chamou a atenção. E o final dessa novela foi espetacular. Pois bem, esse final fez muito sucesso e estava eu aproximadamente um ano depois disso aí, jogando bola, ou seja, jogando futebol, né? Como se diz aqui em Recife, jogando bola com os meus amigos. E um dos amigos acabou dizendo para mim o seguinte, que a gente estava esperando, né, a próxima partida, e a gente estava conversando, e ele até falou, rapaz, você viu que aquela novela, A Próxima Vítima, foi inspirada num livro de Agatha Christie, que chama-se O Caso dos 10 Negrinhos. E aí, quando ele me falou isso, eu fiquei completamente fascinado. Corri atrás, consegui achar esse livro no Shopping Tacarona, que é um shopping que tem aqui próximo na divisa, né, de Recife e Olinda, no Shopping Tacarona. Consegui encontrar esse livro lá, comprei, e assim, ó, é o tipo do livro que você começa a ler e não quer mais parar. Você não consegue mais parar de ler. E outra coisa também, algumas pessoas aconselham você a começar lendo a Agatha Christie por esse livro. Eu não aconselharia, tá? Por quê? Porque esse livro é tão top, na minha opinião, é o melhor livro de Agatha Christie, que depois, quando você lê os outros, você vai ficar procurando o mesmo nível e talvez você não encontre em todos os outros. A Agatha Christie escreveu mais de 50 livros, se eu não me engano, não sei se é 50, se é 80 livros. Ela escreveu muitos livros e, obviamente, ela não conseguiu imprimir tamanha qualidade nesses livros, né? Tensão psicológica, suspense em todos os livros. Então, se você quiser ler Agatha Christie, por exemplo, eu aconselho você a fazer uma pesquisa na internet, procura aí os melhores livros de Agatha Christie, porque os fãs dela votaram nesses livros e fatalmente você vai encontrar O Caso dos 10 Negrinhos ou E Não Sobrou Nenhum, que é outro título também. Você vai encontrar aí como sendo um dos mais votados. Se não tiver o primeiro, vai estar entre os 3 primeiros mais votados, com toda certeza, tá? Então eu espero que você tenha gostado da nossa avaliação. Um forte abraço. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, e a partir de agora está aparecendo aqui mais 2 vídeos para você. Um sou eu que estou sugerindo, o outro é o próprio YouTube, e eu gostaria que você escolhesse um deles e clicasse, tá? Se inscreve no nosso canal e eu te espero no próximo vídeo.